Eu inicio esse vídeo prestando uma homenagem à professora Catarina Barbosa. Eu conheci lá na graduação, eu estagiei na turma dela do IFSUL e depois eu fui aluno dela na especialização no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Esse vídeo vai para ti, que me ensinou muito sobre diferentes leitores e diferentes perspectivas de leitura, possibilidades de leitura. E aí, pessoal, bora ler? É bizarro como esse livro tem relação com o dia de hoje e com essa homenagem. Esse livro é uma leitura antiga, eu sonhei com ele hoje, eu sonhei que eu estava vivenciando algo parecido com ele e eu não consegui dormir depois disso. A partir disso, eu procurei sobre o livro, botei ele no Kindle de novo e eu descobri que tinha um filme. E eu vi esse filme hoje de manhã, tipo 7 da manhã, e só dormi depois disso. Bom, o livro que eu falo um pouquinho hoje é A Balada de Eden Henry, do Ian McEwan. Eu não sei falar esses nomes. Mas, enfim, desse autor que é estranho como eu não gosto tanto das narrativas dele, mas eu sempre sinto vontade de ler os livros dele. E esse livro ele foi publicado em 2014, aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e o filme se chama A Children Act, e ele foi lançado em 2017. O livro fala sobre uma juíza que pega um caso de um adolescente de 17 anos que é testemunha de Jeová e que está passando por um processo hospitalar, cirúrgico, e ele precisa de uma transfusão de sangue. Para quem não sabe, testemunhas de Jeová não aceitam sangue. E por que que esse livro me chamou atenção? Por que que ele me deu pesadelo hoje? E por que que ele tem relação com tudo que eu disse até agora? Eu sou esse testemunho de Jeová. Então eu vivenciei isso e essa coisa do livro que ele traz, essa, essas verdades que convergem, né? A verdade do direito, a verdade da medicina, a verdade da religião. Então, como a ciência e a religião acaba divergindo em suas verdades. O livro, então, traz essa disputa com a família, com a religião, com o judiciário, com a ciência, com a medicina. Em quem tem razão? Será que é a família? Porque se trata de uma pessoa menor de idade. Será que é esse jovem que já tem 17 anos e alguns meses, quase 18 anos, e ele já tem certa escolha sobre a sua própria vida? Ou se é a medicina, se são os médicos que estão pensando em forma de salvar a vida dele, se é o que, né, o que pesa, e aí que tá o problema para essa juíza. Bom, isso me fez refletir muito, porque eu fui testemunho de Jeová até os 17 anos, e para mim era uma verdade, eu fui criado nessa religião, e para mim era uma verdade absoluta as coisas que eu vivenciava. Então eu já pensei, né? Quando tu cresce nessa religião, eu já pensei algumas vezes, bom, e se acontecesse comigo, o que eu faria? E naquele momento eu seria o Adam Henry. Eu teria essa certeza de que eu queria viver pela minha verdade, viver pelo meu amor ao Deus que eu pensava existir ou ao Deus que eu acreditava. E isso é bizarro, porque eu fiquei pensando em como isso está presente na nossa vida como um todo, né? Tirando esse fator dessa religião em si, que eu tenho um pouco disso porque eu vivenciei esse sentimento, eu vivenciei essa troca de valores, essa troca de verdades, e de como isso está presente na nossa sociedade, de a gente sempre valorizar essa verdade, defender o que nós pensamos, sem entender que essas coisas mudam com o tempo, com as coisas que a gente vive, e que a vida é meio louca, meio bizarra. Que o que a gente defende hoje, porque a gente está num grupo de pessoas que pensa desse jeito, ou porque a gente foi ensinado assim, ou porque, sei lá, porque é o mais capaz, o mais possível de existir, né? O pensamento mais possível de existir.
é algo que muda com o tempo e que daqui 5 anos pode não fazer sentido nenhum, como é o meu caso, por exemplo. E isso é interessante de pensar como a gente acaba se apegando tanto a essas verdades e fecha, né? E se fecha em bolhas, assim como eu era fechado numa bolha social da minha religião, da minha ex-religião, e que agora, no caso, eu saí dessa bolha né, com 17 anos totalmente, porque eu não tenho contato nenhum com as pessoas dessa religião, e ao mesmo tempo eu fui para outra bolha, que está no momento universitário, que está no momento, né, pensando numa forma num Brasil como oposição, porque a gente vive momentos horríveis. E isso, né, isso não é uma verdade minha, né, é fatos. E como isso pode mudar, e como a gente se prende, a gente cria guerras contra as outras pessoas que pensam diferente, e a gente acaba não valorizando as coisas, sei lá, que deveriam ser a vida, o humano, as pessoas por trás do que elas pensam. Enfim, é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente fala sobre outro livro. Bora ler?